contar para você que hoje é o Dia do Cliente. Você sabia disso? Já ouviu falar dessa data? Muita gente usa essa data para aproveitar as promoções que são realizadas nesse dia. E as compras online são bastante procuradas, mas é importante tomar alguns cuidados na hora de adquirir algum produto. Vou conversar sobre esse assunto agora com o advogado especialista em direito do consumidor, o João Vitor Salgado, que está aqui junto com a gente e também junto com a Sara Saeg. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutora, bom dia também. Bom dia, Will. Muito bom recebê-los aqui, ainda mais para falar sobre um tema tão importante, afinal todos nós somos clientes, né? Todos nós somos consumidores. Vou começar com o doutor. Quais cuidados, então, a gente tem que ter na hora de aproveitar esse Dia do Cliente, data em que muitas empresas acabam oferecendo ali algum tipo de promoção, algum tipo de desconto ou algo do tipo? Muitas empresas aproveitam essa data para poder fazer aquela publicidade e falar, olha, hoje é o Dia do Cliente. Mas a gente precisa sempre estar tomando bastante cuidado, principalmente porque hoje em dia a gente tem uma série de informações e às vezes a gente não utiliza essas informações. Sempre que a gente for fazer alguma compra pela internet, sempre se resguardar, tanto pelo prazo de entrega da compra, quanto certificar que aquele produto que está sendo ofertado, ele realmente é o que você deseja, e também evitar cair nessas promoções muito atrativas. A gente sabe que quando a promoção ela é muito chamativa, muitas das vezes pode ser que o produto ofertado não seja aquele que você está querendo. Então, sempre tomar muito cuidado, principalmente se a compra for feita pela internet. E pela internet tem alguns cuidados específicos que a gente tem que tomar e também a legislação prevê algumas diferenças, né, doutora? Eu queria que você explicasse para a gente o que muda. Se eu comprar, por exemplo, um sapato pela internet ou na loja, o prazo para devolução é diferente? O que muda? Então, a questão é que a compra feita fora do estabelecimento comercial, por internet, telefone ou catálogo, está disposto no artigo 49, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. E esse dispositivo, ele dá ao consumidor o direito de reflexão ou arrependimento de 7 dias. Então, a partir do momento que esse produto chega, o consumidor tem esse direito de arrependimento. Agora, tem um detalhe muito importante. O produto chegou, eu não quis, porque para você exercitar esse direito, não precisa o produto ter problema, não. Chegou, eu não quis. O simples ato de eu não querer me dá o direito de falar que eu não quero e devolver. E tudo corre por conta do fornecedor. Se deu o primeiro dia, você não consegue falar com ele. Deu o segundo, quarto dia, você vai no órgão de defesa do consumidor. Por quê? Porque se acabar o prazo de 7 dias e você não tiver falado com o fornecedor, aí você perde o seu direito. Aí pressupõe que você aceitou aquele produto. Então, o consumidor tem que ficar muito atento para esse prazo. Certo. Então, mesmo que depois dos 7 dias eu não consiga entrar em contato com esse fornecedor, se eu tiver o contato com um órgão, por exemplo, de fiscalização, isso já me protege de alguma maneira? Sim, dentro do prazo de 7 dias. Se ultrapassar, acabou. Perdeu o direito. Perdeu. Agora eu vou continuar com a senhora rapidamente para a gente falar um pouco sobre a questão das promoções. É permitido que um produto da promoção tenha um prazo diferente, por exemplo, da validade, né? Acho que isso depende também de cada produto, mas também um prazo diferente para a pessoa devolver esse produto ou verificar se tem algum defeito ou não? Não. Você está falando fora do estabelecimento comercial, né? No estabelecimento comercial ou fora também? Fora do estabelecimento comercial, a regra dos 7 dias é a mesma. Dentro do estabelecimento comercial, quando tem alguma promoção, se o produto tiver qualquer vício, tem que ser informado para o consumidor o vício. Aí tem uma diferença de garantia, porque onde tem o problema, se está escrito na nota fiscal, se está escrito e o consumidor tomou conhecimento, em relação àquele vício não tem garantia, mas em relação ao restante que diz respeito ao produto, a garantia continua. Mesmo estando em promoção ou não? Mesmo estando em promoção. Agora, está um produto em promoção, ele não tem nenhum problema? Qual que é a garantia legal? Porque tem uma diferença de garantia legal e contratual. Vamos falar a garantia legal, que é de 90 dias, que é aquela disposta no Código de Defesa do Consumidor. A garantia vai ser 90 dias, independentemente de estar ou não na promoção. Perfeito, então. Agora, doutor, quais são os principais golpes que o pessoal cai quando a gente fala sobre essa relação de consumo? Aí eu vou aproveitar também o gancho da doutora para poder fazer essa diferença. Se a gente estiver falando, por exemplo, de compra que ela é feita
fora do estabelecimento comercial, ou seja, pela internet, telefone ou catálogo, muitas das vezes as empresas elas ofertam um produto, mas na verdade, quando vai se descobrir, está se ofertando um outro produto. Isso está acontecendo bastante, principalmente nessas plataformas de compra, que a gente vê que existem diversos produtos sendo ofertados, todos parecem ser a mesma coisa, mas tem uma diferença de preço muito grande entre um e outro. E aí, esse é um primeiro alerta que a gente precisa de fazer. Sempre que for fazer uma compra, atentar realmente às características e às qualidades do produto que está sendo ofertado. Porque acaba que o consumidor, ele é enganado por essa situação, ele vê um produto, mas ele está comprando outro. Esse é um primeiro alerta que precisa de ser feito. E o segundo alerta é em relação a essa questão da devolução do produto, onde muitas das empresas elas não aceitam a devolução dentro do prazo de 7 dias, sendo que isso não é uma faculdade, isso é um direito que o consumidor ele pode exercer e que a empresa ela é obrigada a receber desde que a compra seja feita fora do estabelecimento comercial. Agora, se a compra for feita dentro do estabelecimento comercial, a empresa ela não é obrigada a receber esse produto de volta, porque se pressupõe que o cliente ele viu as características do produto, ele viu a qualidade do produto, ele pegou no produto, então, nesse caso não é possível, mas a empresa, por mera liberalidade, pela política dela, ela, eventualmente, se ela quiser, ela pode receber. Então, fica esses alertas tanto quanto a qualidade que está sendo ofertada em compras fora da internet, também quanto a esse prazo de devolução no direito de arrependimento. Perfeito. Então, no caso da loja física, o lojista, o empresário, ele muitas vezes faz essa troca, coloca também esse prazo de 7 dias, mas é uma faculdade dele, é porque ele quer fazer isso, quer fidelizar aquele cliente, mas ele não é obrigado. No caso da internet, ele é obrigado a fazer essa troca, né? Nas lojas, muitas vezes a gente tem aquela plaquinha escrita assim, ó, não trocamos peças brancas, por exemplo. No caso da internet, se eu comprar uma peça branca, ela vem com uma manchinha, coisa pequena, aquilo ali para mim já inutilizou aquela peça. Mesmo a peça sendo branca, também eu tenho o direito de trocar, né? Na verdade, aí a gente vai para uma segunda situação, porque esse direito de arrependimento de 7 dias, ele é para o caso da pessoa que faz a compra do produto e simplesmente, quando o produto chegou, ele decidiu que não quer mais. Certo. Então, nesse caso, por livre e espontânea vontade dele, ele falou, não quero mais esse produto. E ele tem o direito de se arrepender dessa compra. Agora, por exemplo, no caso da peça branca, que ela chegou com uma manchinha, a gente consegue perceber, na verdade, que tem um vício no produto. E aí, um defeitinho ali. Tem um defeitinho. Ainda que seja uma manchinha pequena ou grande, mas ainda que seja uma mancha, aí tem um vício no produto que a gente utiliza o prazo de 90 dias e aí ele também pode fazer a devolução. Então, esse prazo de 7 dias para arrepender o produto está em perfeitas condições, ele foi ofertado da forma correta, não tem nada que impeça o uso do produto. Nesse caso, está tudo certo. A pessoa simplesmente decidiu que não quer mais. Mas nesse caso, onde o produto ele tem um defeito, aí a gente vai para o prazo de 90 dias e aí o código fala, ou você pode pedir o abatimento proporcional no preço, a devolução do produto com o reembolso do valor que foi pago, ou então a substituição do produto por um novo. Beleza, está explicadíssimo. Agora, Sara, a questão você falou agora há pouco que a gente pode, no caso, entrar em contato com os órgãos de defesa e tudo mais e com a empresa. É importante a gente gravar ali o protocolo, o horário das ligações, o horário das mensagens, tirar print. Isso serve como prova no caso dessa confusão ir para uma instância da justiça, por exemplo? Não sempre tem que guardar o protocolo. Porque até os órgãos de defesa do consumidor, e eu gosto muito de reclamar no consumidor.gov.br, que é um órgão do governo federal, você só reclama se você tiver com protocolo. Senão eles nem passam adiante. Ali. Você não abre a reclamação. PROCON também, quando você chega no PROCON, você tem que ter um protocolo. Por quê? Porque também é um direito do fornecedor tentar resolver a questão antes do consumidor procurar um órgão de defesa dos seus direitos, procurar o Poder Judiciário. Então, sempre eles gostam desse protocolo. Não é obrigatório, mas geralmente eles não abrem a reclamação sem o protocolo. Certo. E eu entro em contato ali, faço a minha reclamação junto à empresa. A empresa, se dispor a recolher de novo aquele produto, você falou que os custos são todos da própria empresa. Então, o consumidor não precisa se preocupar com isso também. E tem um detalhe que é um absurdo. Eles mandam o produto, enviam o produto comprado e falam assim, se abrir, nós não vamos receber de volta. Ora, como é que eu vou ver o produto se eu não abro? Não faz sentido nenhum. Não, nenhum. Tem que abrir o produto, né? É igual aquela plaquinha de estacionamento. Não nos responsabilizamos. Responsabiliza sim, aquilo ali é tudo inócuo. É igual essa questão. Por quê?
Porque ninguém obrigou o fornecedor para estar no mercado de consumo, principalmente de compras feitas pela internet. Mas a partir do momento que ele se encontra no mercado de consumo, ele tem que ter as responsabilidades dele. E uma delas é justamente pagar a devolução do produto, porque o consumidor não tem nada com isso. Tá explicado também. Agora, doutor, falando especificamente das compras online, né? O pessoal usa muito isso hoje em dia, depois da pandemia ficou mais comum ainda. Como que a gente faz para verificar a autenticidade de uma promoção, a autenticidade de uma oferta que a gente está acompanhando ali em determinado site? Aí é um ponto que ele é um pouquinho complicado, mas é por isso que o consumidor ele sempre tem que estar muito vigilante. Quando há uma oferta de uma promoção, a primeira coisa que a gente precisa analisar é o preço original e o preço que está sendo ofertado, porque senão vira a famosa frase da Black Friday, né? Tudo pela metade do dobro. Então, e aí acaba que o consumidor está sendo enganado, onde está se ofertando uma promoção, mas no final o preço que ele está pagando é o mesmo preço do produto. Então, por isso, em primeiro momento, o cliente, o consumidor, ele sempre tem que estar muito vigilante e estar acompanhando esse preço do produto que ele quer adquirir. Um conselho que é sempre muito importante é que não se faça as compras pelo ímpeto, aquela compra de supetão. No momento em que você deseja adquirir um produto, passe a acompanhar esse produto para ver o preço que está sendo ofertado, se a empresa que está ofertando ela é de qualidade, faça consulta se a empresa tem reclamações tanto no Reclame Aqui quanto no consumidor.gov, dá uma levantada de informações para que o consumidor saiba se aquela empresa ela é de confiança ou não. Porque a partir do momento em que você faz o pagamento e o produto ele é de uma qualidade inferior, ainda que você tenha todos esses direitos, o prejuízo ele já vai estar causado. O consumidor ele já está no prejuízo porque ele vai ter que correr atrás dos direitos dele, eventualmente ele vai ter que abrir mão do tempo dele para poder comparecer até a Secretaria do Consumidor, até o PROCON para fazer uma reclamação, ele vai ter que sair do horário de trabalho dele para poder eventualmente participar de uma audiência em um processo judicial e no final das contas daqui 3, 4 anos é que ele vai receber o dinheiro dele de volta. Então, para que ele faça essa compra, ele tem que estar sempre muito vigilante. Então, acompanhe o preço, veja se essa compra ela vai ser feita pela internet, sempre procure os canais oficiais do produto que você está querendo adquirir. Então, se eu quero comprar uma geladeira, vá até a fabricante da geladeira, sempre acompanhe os preços que ela oferta, ou pelo menos nessas grandes varejistas que nós temos no mercado, acompanhe isso para que ele possa verificar se realmente a promoção que está sendo ofertada é uma promoção. E não uma grande mentira que está sendo veiculada. Mas é interessante, depois da compra, se eu identificar que eu fui enganado nesse sentido, paguei achando que estava pagando mais barato e na verdade aquele já era o preço do produto e está escrito ali que é promoção, eu tenho o direito de reclamar disso. Mas aí fica aquela questão, você tem o direito de reclamar, mas você vai reclamar do quê? Porque está sendo veiculado, o produto vai ser vendido por tantos Então é reais. responsabilidade nossa mesmo. O consumidor ele sempre tem que estar vigilante, porque aí o produto vai estar sendo veiculado. Compre essa geladeira por tantos reais. E aí se eu virar e falar, olha, estava sendo veiculado que ela custava tantos reais, mas estava informando também que tinha um desconto de X%. Pressupõe-se que o desconto ele já está sendo aplicado no preço final. E aí é muito complicado a gente conseguir levar isso. O preço está ali. O preço está lá. O mercado é livre, o comerciante pode cobrar aquele valor e aí vai dar a gente fazer essa fiscalização. Então a gente precisa se atentar com certeza. Doutora, fala um pouco para a gente sobre a busca ali por essa ajuda para evitarem golpes. Quais são os principais problemas que a gente tem na relação de consumo no Brasil hoje? O que é principalmente desrespeitado hoje em dia quando a gente fala sobre relação consumo? Então, como hoje é o dia do cliente, a gente tem que lembrar para o consumidor que ele tem inúmeros deveres, que o Código trouxe, o Código desde 1990, ele fez uma transformação nessas relações. Mas, além disso, o consumidor também, ele tem alguns deveres. Um desses é o que nós estávamos falando agora. Você vai fazer uma compra? Verifica o preço das coisas. Não sai comprando assim, não, eu vou ali, não olhei nenhum preço, compro. Depois não adianta se arrepender. Hoje, e há muitos anos, infelizmente, as empresas que mais têm reclamação são bancos, telefônicas e aqui em Goiás, atualmente, que está aí no grito da moda, a energia elétrica. São empresas que devem ser multadas no valor máximo que o Código traz. Por quê? Porque se elas estão há mais de 10 anos no mercado,
em primeiro lugar, como as mais reclamadas, por que elas não melhoram? Porque elas sabem todos os problemas que o consumidor tem. Todos. Não tem nenhum que elas não sabem. E elas continuam. Nós temos o direito de escolha, um dos direitos básicos do consumidor, está lá no artigo 6º, inciso 2º, temos. Mas se todas têm o mesmo tipo de reclamação, como que eu, consumidor, vou exercitar meu direito de escolha? Porque eu posso mudar. Mas eu vou mudar para onde? Eu vou sair do ruim e cair no pior? Esse é um grande problema. E outra questão, Wilker, o consumidor tem que lembrar um detalhe. Não existe o negócio da China. Não existe, nunca vai existir. Quando ele vai comprar que tem algo que está com preço muito, mas é muito abaixo do preço normal, você está caindo num golpe. Está na cara que é golpe. Então, toma cuidado. Ninguém está fazendo graça na internet. Ninguém que está no mercado está ali para fazer graça para ninguém. Todo mundo que está no mercado quer ter lucro. Então, você tem que tomar cuidado. Consumidor hoje, ele está muito mais esclarecido, tem muitos direitos, tem deveres e tem que observar quando vai fazer uma compra. Muita gente acaba caindo em golpe porque quer tirar vantagem demais. Quer ser esperto, né? Aquela história do mundo é dos espertos, e aí a pessoa acaba sendo vítima de golpe. Então, muita coisa dá sim para a gente evitar. Agora eu queria falar um pouco sobre garantia. Como isso dá dor de cabeça, né? Por exemplo, fui lá, doutor, comprei uma televisão, essa televisão deu problema, eu quero aquele produto, mando para garantia. A garantia demora ali os 40 dias, um tempo muito grande, para me devolver, me devolve pouco tempo depois, isso dá problema mais uma vez. Até que ponto eu sou obrigado a recorrer à garantia e quando, por exemplo, a fabricante tem que me dar uma nova televisão? Como que funciona essa questão? Nesse caso, quando a gente faz a compra de um produto e ele passa a ter algum vício, e aí é o que eu falei para você, aí o consumidor ele tem 3 alternativas. Ou ele vai pedir o abatimento proporcional do preço, ou ele vai pedir a substituição, ou ele vai pedir o cancelamento da compra com o ressarcimento dos valores que foram pagos. Mas isso tem que ser feito dentro de um prazo, né? E se já passou desse prazo, mas ainda está dentro da garantia? Normalmente, os 2 prazos, eles acompanham o mesmo tempo. Entendi. Mas, nesse caso, fica a critério do consumidor. Muitas das vezes, as empresas, elas vêm e falam, olha, a nossa política é que o produto, ele vá para a garantia, se houver alguma forma da gente consertar, a gente vai consertar e vai te devolver. Mas, a partir do momento em que isso começa a se tornar uma via crucis, onde eu adquiri um produto e eu não posso utilizá-lo porque ele está frequentemente dentro da garantia, o consumidor ele tem todo o direito de pedir ou abatimento proporcional. Olha, paguei 5 mil na televisão, mas eu não consigo utilizar ela, eu quero que seja abatido R$2.000, R$3.000. É uma situação até muito atípica porque a gente normalmente não vê isso na prática. Isso é uma coisa que, apesar da lei dar esse poder, normalmente isso não acontece. Mas ele pode pedir, olha, eu quero um produto novo. Essa televisão que foi para garantia, que ela fique aí com vocês e me dê uma televisão nova, para que eu possa utilizar essa televisão, porque eu comprei um produto e quero utilizá-lo. Ou então, a televisão está na garantia, que ela fique na garantia e vocês me devolvam o valor que eu paguei, porque eu vou adquirir uma outra televisão, porque eu não posso utilizar. E aqui o exemplo que eu estou dando é de um produto que ele não é um produto essencial. Uma televisão não é algo que a gente utiliza para viver na sociedade como a gente vive hoje. Mas isso pode ser aplicado, por exemplo, a um veículo, que hoje é um bem essencial. A gente sabe que a gente mora em cidades grandes que demandam o transporte e eu não posso ficar dependendo tanto de aplicativos ou tanto do transporte público para poder me locomover. Ou posso colocar, por exemplo, uma geladeira, em que eu preciso de comprar alimento e esse alimento precisa de ficar adequadamente armazenado, senão ele vai se perder. Então, quando se tratar de bens essenciais, é mais importante ainda que tenha-se essa urgência na solução do problema. O que não se pode é isso, colocar o consumidor e ficar cozinhando ele em banho-maria para, não, eu vou resolver um problema. E aí, quando a televisão volta, ela volta com outro problema. E aí, isso é o que não se pode fazer. É interessante, né, você falando, uma vez eu comprei um computador e ele com 3 dias começou a dar problema. E eu precisava daquele computador para trabalhar. Então, não tinha como eu ficar sem o aparelho. Levei na loja... Eles me disseram que a solução que tinha era mandar para garantia. A única solução que me apresentaram foi essa. Aí entra o desconhecimento do consumidor, né? E aí ele pegou e me disse assim, não, você pode mandar para garantia. Eu falei, mas eu preciso desse computador para trabalhar. Quanto tempo demora? Aí eles me pediram 45 dias.
não tinha a menor possibilidade. Então eu precisava daquele computador. Ou seja, eu fiquei com o computador apresentando um defeito. Depois de 3 dias de uso, o computador começou a apresentar defeito. E até hoje, já tem anos, já ele está lá com o mesmo defeito. Justamente porque não conhecia o meu direito, não sabia que eu podia exigir essa troca do aparelho ali. E levei isso para minha casa, comprei a conversa deles, né? E aí... Mas eu só gostaria de fazer um adendo. Essa troca, ela só vai ser permitida se o produto permanecer por mais de 30 dias na assistência técnica. Mas tem um entendimento majoritário hoje que, por exemplo, se você tivesse levado, ficou lá 10 dias, eles devolveram. O mesmo problema voltou, aí você já pode ir no órgão de defesa do consumidor e pedir o que o doutor falou, troca, restituição ou abatimento do preço. O que eles propuseram para você, os 45 dias, na verdade, eles olham o que está descrito no código, mas não obedecem. O parágrafo 2º do artigo 18 fala que esse prazo de 30 dias, ele pode ser ampliado para até 180 dias ou pode ser reduzido para até 7 dias, desde que o consumidor concorde. Se você tivesse concordado, tivesse assinado qualquer coisa, eles iam pegar os 45 dias ao invés dos 30. Olha que situação. Pois é. E eles não te explicam isso. Não explicam isso. E a gente não fica, é imposto. A gente fica à mercê ali, né, do que eles estão falando, porque a gente não tem conhecimento sobre isso. E essa falta de conhecimento também faz o contrário, né? Faz com que a gente acredite em falsos direitos, né? Fala um pouco para a gente sobre isso, doutor. Então, eu falo que eu gosto muito do artigo 18 a partir do parágrafo 2º, né? Porque ali ele traz várias exceções. Uma é essa, que esse prazo de 30 dias pode ser aumentado, pode ser reduzido aí nesse parâmetro de 7 até 180 dias, mas desde que o consumidor concorde. Aí eles fazem como eles tentaram fazer com você, tipo assim, ó, não, vai ser 45 dias, mas eles não falam que você tem que concordar, né? Eles não falam. Quando se trata de produto essencial, parágrafo 3º, o código é claro, o código fala que produto essencial, você não precisa exercitar esse prazo de 30 dias. Uma geladeira é um produto essencial. Você tem o direito à troca imediata. Qual fornecedor que troca imediatamente? Não troca. Aí você tem que ir no Poder Judiciário para provar que aquela geladeira é um produto essencial. Então, tem algumas questões que o código é maravilhoso, mas não funciona. Em outras é falho demais, né? O produto essencial é uma questão que, infelizmente, não funciona. Não tem uma lista dos produtos que são essenciais ou não? É da interpretação mesmo? Não, foi assim, em 2015, quem estava na presidência na época tentou delimitar o que seriam os produtos essenciais, mas não deu tempo de resolver o problema. E aí, depois disso, ninguém mais resolveu. Ninguém quis comprar essa discussão mais, né? Não, ficou abandonada. Então vamos fazer um alerta agora? Dica, quero que cada um de vocês dê aquela dica especial, dica importante para quem está em casa agora e pretende fazer uma compra pela internet, principalmente aquelas compras de valores mais elevados. Vou começar com o doutor. Eu vou dar 2 dicas, na verdade. A primeira é, quando for fazer uma compra pela internet, não tente fazer essa compra com um prazo muito curto. Olha, eu preciso de comprar uma geladeira e eu tenho até segunda-feira para poder fazer essa compra. Mas planeje fazer as suas compras pela internet, sempre obedecendo esse critério. Eu vou observar quanto que está sendo ofertado o produto, eu vou olhar quais são as melhores geladeiras, eu vou verificar o que esse produto tem de pró e contra. Enfim, eu vou fazer aquela pesquisa bem feita para evitar que eu tenha algum tipo de dor de cabeça. Nesse caso, a precaução ela é muito importante para que você possa realmente não ter nenhum tipo de problema. E o segundo alerta que eu quero fazer é um problema que a gente está enfrentando muito grande nos últimos dias, que são os famosos golpes dos Pix, né? A pessoa te liga, fala que está se passando pelo banco, manda um código e no final das contas, todo o dinheiro que você tem na sua conta, ele sai e você perde todo o seu dinheiro. Nessa situação, não é uma questão que o banco, a gente está vendo que os bancos eles estão fugindo das responsabilidades e que na maioria das vezes os clientes eles estão colocando dinheiro no banco, mas eles estão ficando sem qualquer tipo de garantia ou de segurança. E para isso, eu quero chamar a atenção para os consumidores para não passem nenhuma informação por telefone. Recebeu uma ligação, recebeu uma mensagem falando que é o seu banco, não dê prosseguimento a essa ligação, porque normalmente os grandes bancos eles não fazem isso. Se você tem uma conta no banco, recebeu uma ligação, não dê prosseguimento e se você tem contato com seu gerente, fale com ele, mas não continue. Por quê? Porque quando todo o dinheiro que você
suadamente conquistou durante a vida, ele pode ser retirado da sua conta e do dia para a noite você pode ficar sem dinheiro. Então, isso é um alerta que tem que se fazer. Ligaram para você do banco, não dê prosseguimento. Para conseguir reverter isso dentro de um processo judicial, além de ser muito difícil, além de ser muito complicado, você vai demorar anos e o prejuízo já vai estar causado. Então, nesse caso, é melhor prevenir do que remediar. Sem dúvida. E quando a gente faz as coisas com calma, com clareza, a gente evita dor de cabeça e evita prejuízo também. Esse assunto dos bancos vale uma entrevista só sobre ele, né? Sara, agora quero ouvir você. Então, a minha orientação é pesquisar. A pesquisa é fundamental para o consumidor. Principalmente quando agora que nós estamos próximos da Black Friday, se você quer comprar, por exemplo, uma televisão, vá na loja antes, pelo menos 15 dias antes, vá na loja que você quer comprar aquele produto, veja o preço que está estampado e tire foto com a data daquele dia. No dia da promoção, vamos ver como é que está o preço. Se eles colocaram um preço maior e voltaram para o preço que estava antes, e você tem essa prova, ela incorreu em publicidade enganosa. E aí o consumidor, nesse sentido, vai ficar protegido. Mas desde que ele tenha o quê? Tenha feito a prevenção, ele tenha ido antes. Isso é importante. E a segunda dica é a seguinte, gente, cuidado, nós estamos chegando aí, né? Dia das Crianças, algumas datas comemorativas, cuidado para não ficar super endividado. Quando você for fazer uma compra, não adianta falar que está parcelado em 12 vezes, você tem que lembrar que 12 vezes é um ano. E durante esse um ano, todas aquelas datas vão se repetir. E aí, o consumidor, às vezes, nós, né? Isso é da natureza humana, nós somos muito imediatistas. Então, não pense com imediatismo, não. Veja suas finanças. Esse mês você dá conta de pagar? Que ótimo. E no próximo você dá? E daqui 2 meses? Porque senão, além de nós termos os problemas já inerentes, né, às relações de consumo, nós ainda vamos ter um problema maior, que é o superendividamento do consumidor, que é o que todo mundo tem que evitar. Tá certo. Agradeço muito aos dois pela presença aqui hoje, por fazer tantos alertas importantes aqui nos acompanham nessa manhã. Abraço para vocês, bom fim de semana, viu? Muito obrigada, foi um prazer.